Então vamos fazer aqui um tutorial rápido com alguma explicação e alguma análise aqui do Tiny Towns. O jogo já está aqui configurado e podemos ver que num jogo base nós vamos escolher um edifício de cada e existem aqui várias cartas. Esta é a configuração que se recomenda no início do jogo. Portanto, eu escolhi tal e qual como está num livro de regras, mas existem estes edifícios todos só na caixa base e, obviamente, o jogo tem várias expansões. Então, vamos colocar aqui todos estes edifícios em que cada carta corresponde a um edifício e é aquilo que vamos poder construir aqui nos nossos tabuleiros individuais. Cada jogador vai receber também aqui uma carta destas, que no fundo são cartas de monumentos, que são pontuadores, que vão ser mais difíceis de construir do que as outras cartas, mas vão dar, supostamente, pontos. Vamos ver então como é que se joga. Então o jogo, cada jogador tem este tabuleiro individual e aqui o martelo vai passando de ronda em ronda. E quando o jogador tem o martelo, é o jogador ativo, e esse jogador ativo vai escolher um dos recursos, e os recursos são estes 5 tipos, que estão aqui diferenciados por cores. Vai escolher, por exemplo, um tipo de recurso. Todos os jogadores apanham esse recurso e decidem colocar num dos quadrados livres, sendo que só pode haver um recurso por cada quadrado. E depois os jogadores, se pretenderem, isto é tudo feito ao mesmo tempo, podem, por exemplo, construir um dos edifícios e ganhar os bónus. Por exemplo, com um cubo, obviamente que não dava para fazer nada, mas nós vamos fazendo várias rondas e vamos acumulando cubos. Por exemplo, imaginemos que durante as várias rondas ia dar para fazer qualquer coisa deste tipo. E então, se repararmos, isto corresponde aqui à capela. Portanto, este jogador pode ir buscar uma capela, remover os cubos todos, que é o custo, e substituir no polimino adequado, neste caso é um L, pelo edifício. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, então estes todos estavam gastos, e eu tenho de colocar o edifício, pelo menos num dos quadrados que fazia parte do polimino. E pronto, assim tenho a minha capela, que me diz que, por exemplo, dá-me um ponto. Estes símbolos são de pontos de vitórias por cada campo adjacente a este tipo de edifício, que neste caso em jogo é aqui o cottage. Quer dizer que eu vou querer, para pontuar aqui a capela no final do jogo, vou querer ter, por exemplo, aqui edifícios destes. Até os vou rodar para se ver melhor. Vou querer ter edifícios destes assim à volta. E obviamente contam os ortogonais para a capela dar aqui pontos. Por exemplo, neste caso daria 4 pontos no final do jogo. E depois, obviamente, há mais. Se vocês repararem, por exemplo, aqui o poço também dá pontos se estiver ao lado deste tipo de edifícios, dos cottages. E depois os edifícios contam todos as combinações uns com os outros. E os jogadores vão construindo isto. Podem então construir o seu. Por exemplo, imaginemos que eu tinha aqui este tipo de monumento. Se eu tivesse esta configuração também o poderia colocar. E no final íamos ver os pontos que cada um tem. No final, o jogo termina quando todos os jogadores deixarem de conseguir construir. Eles podem optar por não construir mais ou porque já não é possível, porque realmente temos um quadrado 4x4 e então vamos contar os pontos finais. Notar que lá está, é um jogo jogado praticamente em simultâneo, porque os edifícios não se esgotam e apenas os edifícios que vão ser diferentes vão ser os monumentos e cada jogador tem o seu. De notar que no final do jogo, quando alguém decidir acabar, por exemplo, se ficarem cubos no tabuleiro, por exemplo, e isto eu já não poderia adicionar o cubo, teria que parar, estão aqui um a mais, tenho que os remover todos e depois marco um ponto negativo por cada sítio vazio no tabuleiro. O jogo é surpreendentemente difícil, ou seja, é muito fácil as regras, mas é difícil de planear e tomar boas decisões, porque chega a uma altura que começam a estar muitos cubos aqui em jogo e começa a ser difícil decidir como é que vamos fazer. E depois o facto dos outros jogadores decidirem os cubos que nós ganhamos nas rondas, à exceção da nossa, vai condicionar aqui o próprio tabuleiro e vai dificultar ainda mais as decisões. Portanto, apesar de ser simultâneo, apesar de ser simples, depois vai ser aqui uma luta constante por tentar otimizar, e isso para quem gosta de jogos destes de resolução de problemas, que no fundo são também aqui alguns puzzles, este jogo é fantástico. E eu fiquei surpreendido pela profundidade estratégica e pelas opções que nós podemos ter numa coisa tão simples. E obviamente é um jogo que demora cerca de 1 hora ou menos e pode ser jogado a solo também de um modo muito interessante, porque no modo a solo nós vamos tendo aqui cartas com
recursos que vão saindo, nós vamos podendo escolher algumas, dando-nos a tal restrição e acaba por ser muito satisfatório. Depois o jogo tem imensas expansões, se quiserem um modo mais aprofundado, mas eu diria que só com este modo já é uma experiência muito interessante. Fiquei surpreendido com o Tiny Towns, estava à espera que fosse apenas mais um jogo destes de puzzles, que eu normalmente não gosto muito, destes mais simples, mas afinal não, tem aqui uma profundidade estratégica brutal. Fiquei fã do jogo e claramente um daqueles que vai andar comigo quando temos apenas uma horinha para jogar e quando queremos jogar, por exemplo, até 6 jogadores, que é aqui uma boa dinâmica, havendo interações entre os jogadores, o que para mim acho que é interessante. Então pronto, ficou aqui a minha análise sobre o Tiny Towns.